Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar sobre as alterações nos preços do combustível com o economista professor Emanuel Nunes. E a aprovação de alteração para o empréstimo da Prefeitura de Mossoró. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa de hoje. Mais uma vez, um dia movimentado. Tem notícia, tem muita informação hoje, viu? Olha, a gente, além dessa questão do empréstimo que foi aprovado em sessão extraordinária hoje à tarde na Câmara de Mossoró, além da sessão ordinária, durante a manhã, teve a extraordinária para aprovação nas alterações, numa readequação ali, numa adequação do projeto do empréstimo da Prefeitura de Mossoró. Sabe aquele projeto de dezembro do ano passado, que foi muito comentado? Ele tem autorização ali, o Executivo Municipal, de contrair empréstimo no valor de R$500 milhões no total. Isso não quer dizer que vai contrair os 500. O plano, pelo primeiro momento, são 200. Mas lembra desse empréstimo que deu muita polêmica? Pois bem, é exatamente em relação a isto que houve ali uma alteração que foi aprovada hoje. A gente vai trazer para você como foi o comportamento da bancada da oposição e também do novo vereador, o vereador Marrom Lanches ali. Ele já participou como o vereador, então a gente traz para você. A gente vai falar também, a gente vai trazer a palavra do prefeito Alisson Bezerra sobre este assunto do empréstimo e vamos também trazer também uma entrevista com o ex-senador José Agripino. Ele esteve em Mossoró hoje à tarde, muito rapidamente, e sentou para conversar com a gente sobre União Brasil e a possibilidade de filiação do prefeito Alisson Bezerra ao partido. Tem muita coisa. Boa noite, Vanúvio Prachedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. É só quarta-feira, mas é como se a gente tivesse já na sexta, diante de tantas notícias e informações que a gente teve ao longo destes 3 dias. Então, é realmente muito importante que você continue aqui conosco para saber todas as informações da política de Mossoró e do Estado. Vamos já de informação. O vereador Adjailson Fernandes Valdeger, Marrom Lanches, tomou posse na Câmara Municipal de Mossoró nesta quarta-feira. Ele substitui Larissa Rosado, cujo mandato foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A posse ocorreu na sessão ordinária. Com o braço direito estendido, o vereador prestou o juramento e assinou o termo de posse. Prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado. Manter, defender e cumprir a Constituição. Ao ocupar seu lugar no plenário, o novo parlamentar fez rápido pronunciamento. Estou me sentindo maravilhoso, graças a Deus. É uma experiência nova para mim. Passei 80 dias aí de experiência e essa vai ser definitiva, se Deus quiser. Já tem projetos para apresentar? Como foi uma surpresa para mim, não estava esperando nesse momento entrar através de Larissa. E tem projeto aí, vamos pensar, vamos estudar direitinho. Marrom Lanches assume o mandato até 31 de dezembro de 2024. Agora, na condição de titular, ele retorna à Câmara, onde assumiu como suplente em 15 de julho de 2022. Os vereadores deram boas-vindas e desejaram bom trabalho ao novo parlamentar. Tive também a oportunidade de, quando saí candidato a deputado estadual, me afastei no período de 80 e poucos dias, e dei a oportunidade para o novo vereador Marrom. E quer dizer, Marrom, que está de parabéns, certo? Que Deus continue abençoando sua vida grandemente. Ao ser empossado, Marrom Lanches atende ato da mesa diretora da Câmara, que em publicação em Diário Oficial desta quarta-feira o convocou a tomar posse, após ser notificada pela Justiça Eleitoral sobre a nulidade dos votos do PSDB, que cassou o mandato de Larissa Rosado, e a diplomação do substituto. Nós recebemos um comunicado do TRE no dia 16, na tarde de ontem, e já publicamos no Diário Oficial, fizemos a leitura em plenário da perda do mandato e do chamamento do novo vereador eleito diplomado. Aí, agora sim, tudo consolidado, né? Pelo menos em relação
aquela decisão referente à chapa do PSDB, que foi a que caçou Larissa Rosado, que é justamente a cadeira que agora é ocupada pelo vereador Marrom Lanches. Aí, em relação ao PSC, já é uma outra história, até porque tanto Naldo Feitosa quanto Lamarque continuaram hoje participando. Larissa, no dia seguinte, já a decisão do TSE já não foi mais para a Câmara Municipal. Já os vereadores do PSC estiveram hoje, participaram, inclusive votaram no empréstimo da Prefeitura. A gente vai trazer no próximo bloco essa informação para você. É interessante porque era importante que eles estivessem lá. Apesar da decisão, apesar do baque que se tem, Vonúvio, era importante para somar votos para a aprovação do empréstimo. Precisava ser de maioria absoluta, era 12, terminou sendo 14. Passaria também, mas eu acho que eles foram convocados para estarem lá, apesar da cassação. O Naldo compareceu na sessão da manhã, a extraordinária foi à tarde. Naldo compareceu pela manhã, Lamarque não. Mas os dois, tanto Lamarque quanto Naldo, estiveram na extraordinária justamente porque não chegou este ofício, esse comunicado do Tribunal Regional Eleitoral vindo lá do TSE. Portanto, até que esse protocolo todo seja estabelecido, eles continuam parlamentares, né, Carol? Então, até que exista de fato aí esta retirada dos vereadores, eles continuam cumprindo esse trabalho. Exatamente. E agora vamos falar de um assunto que interessa a gente, Vonúvio. Você já deu uma olhadinha naquelas tabelinhas de preços nos postos de gasolina no seu caminho? Não olhei ainda, Carol, mas uma pessoa, um ouvinte lá da 95, mandou mensagem dizendo o seguinte, Maria Davia, quem eu agradeço sempre a audiência. Ela disse o seguinte, Vonúvio, passei no posto de gasolina hoje, perguntei cadê a redução, a resposta foi, só à tarde. Certamente, se for à tarde, só amanhã de manhã. E fica nessa. Para baixar é muito mais difícil do que para aumentar, né? Para aumentar, quando anuncia lá em Brasília um aumento, uma hora depois já está tudo organizado ali nas tabelas, nos postos de combustíveis, postos de gasolina. Então, vamos tentar entender agora o que é que muda a partir de agora com o professor Emanuel Nunes aqui com a gente, economista. Já falamos muito sobre isso aqui, sobre essa previsão de alteração a partir da vitória do governo Lula. Foi promessa de campanha mudar a política de preços da Petrobras para, segundo o governo, baixar o preço da gasolina. O que é que isso significa, essa mudança no PPI, professor, na prática? Boa noite. Boa noite, Carol. Vonúvio, né? Boa noite, assinante da TCM. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com vocês e tratar de um assunto, né, recorrente, né, que a gente vem desde vários outros, né, encontros aqui. E quando a sua pergunta, Carol, é uma mudança de política econômica, é uma mudança já esperada, né? Isso até tratamos aqui antes, e que chegou no mês de maio, né, como até previsto, como uma das grandes ações do governo de mexer na matriz dos preços dos combustíveis. O que significa isso? Mexer totalmente com o que chama PPI, né, ou a paridade de preços internacionais, né, a precificação atrelada ao dólar dos combustíveis, tanto o combustível, o diesel, né, a gasolina, como o gás de cozinha, e que o governo, depois de 6 anos, isso vem em 2017, né, altera a política, no caso, a brasileira, no caso, a questão dos preços de combustível, como o presidente chegou a comentar isso até antes, durante a campanha, e com isso, baixar o preço, né, como uma forma de tornar competitiva a questão interna e manter a inflação naturalmente em queda, como vem sendo nos últimos meses. Então, a gente continua e vai detalhar no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Participe do nosso programa de hoje. A gente está conversando com o professor Emanuel Nunes, economista, sobre o preço da gasolina. Então, manda sua mensagem nas nossas redes sociais. A gente diz que gasolina é um popularzão, né? Mas combustível como um todo.
Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Inclusive, uma notícia muito boa que inclui aí também o preço do gás de cozinha, né? Agora vamos continuar falando da sessão extraordinária enquanto você manda a sua mensagem, sua pergunta para o professor Emanuel Nunes. Em sessão extraordinária, o plenário da Câmara Municipal de Mossoró aprovou hoje, nesta quarta-feira, por unanimidade, com 14 votos, o projeto de lei ordinária do Executivo 55/23, que altera a Lei número 3.986, de 22 de dezembro de 2022. A lei aprovada no ano passado autoriza o empréstimo da Prefeitura junto a instituições bancárias. O objetivo dessa operação de crédito, né, desse empréstimo em si, é investimento. Ou seja, todas as obras... Aí estava a fala do prefeito Alisson Bezerra sobre, Carol Ribeiro, a aprovação na Câmara, né? Então, existe uma reportagem aí que fala sobre a movimentação da Câmara na tarde de hoje. Exatamente. É isso, a gente vai mostrar primeiro a votação na Câmara para depois trazer essa fala do prefeito Alisson Bezerra. Pois é, então enquanto não se organiza aí, a gente vai conversando com o professor, porque a fala do prefeito vem depois das considerações dos vereadores. Então, daqui a pouquinho a gente traz para você a informação toda completinha. Professor Emanuel Nunes, a partir de agora, qual foi a resposta? Aliás, a partir de agora não, desde ontem, quando foi anunciado pela Petrobras a mudança na política de preços, a consolidação do que tinha sido prometido, como foi que o mercado reagiu em relação a tudo isso e como é que vem sendo a reação de lá para cá? O mercado está entendendo, ele não houve nenhum tipo de alvoroço, como até se esperava ter, né? E já era previsto. O mercado ele age muito em função de previsões, né? De cenário futuro. Para ver toda a lógica de bolsa de valores, oscilação de dólar, tudo é fruto de expectativas, né? Do que se prevê. Se um cenário é incerto, se é nebuloso, automaticamente o investidor ele tende a não se manifestar com relação ao investimento, o dólar sobe e a bolsa cai. Isso é um movimento natural com relação à previsão. Com relação à precificação, essa questão da Petrobras, da decisão da Petrobras, isso já era, o mercado já esperava. Isso já vinha sendo muito nos bastidores discutido, né? Isso pelo Ministério das Minas e Energia e a Petrobras, principalmente, hoje com o Jean Paul Prats. E a lógica é de que o mercado sabia que a Petrobras teria duas estratégias, né? Eu acho que são duas diretrizes que ela toma para poder mexer na matriz de preços internacionais. A primeira vai ser o custo do preço do cliente, né? Que é o que o Jean Paul coloca como valorizar muito a lógica da diminuição, da redução do preço internamente, um preço mais competitivo internamente. E a segunda, a lógica do custo da oportunidade, do custo da oportunidade da Petrobras, dela buscar otimizar combinações internas ou regionais com relação à própria produção e distribuição e o refino de petróleo, né, como o próprio Jean Paul também colocou. É inverter um pouco a lógica de antes, né? A Petrobras ela tem ela colocou muito claramente uma lógica de que nem quer um momento de muito reajuste, como foi no governo anterior, como foi em 2017, onde tivemos em torno de 118 atualizações do combustível, tanto de gasolina, diesel e gás de cozinha, 118 atualizações, no governo Temer. No governo Lula, ainda em 2007, nós tivemos em 2006, 2007, nenhum reajuste. Então, a Petrobras está querendo chegar num meio termo onde nem passe tanto tempo sem reajustar, nem também reajuste tanto em pouco tempo. É o lado que chama de ou estagnação ou de volatilidade. A lógica agora é tentar um meio termo onde a Petrobras, sem correr o risco de cair um pouco em termos de rentabilidade, que esse é o ponto que o mercado fica alerta,
É um risco ainda essas medidas da Petrobras, isso não é nada... A política em economia, a lógica de decisão, ela é uma relação de causa e efeito. Isso é um teste ainda, isso está sendo testado, isso não é uma medida que a gente pode garantir que vai dar certo, mas é um tipo de medida típica desse governo, né, que tenta internalizar a política ao invés de atrelar a política externa no PPI como era antes. Existe, professor, dentro da fala do Jean Paul Prats, ele colocou isto antes de anunciar as reduções, né, num texto publicado no site da própria Petrobras, diz o seguinte, que acaba a paridade, mas mantém a referência, terá a referência, mas não da mesma forma. Ele disse uma coisa, eu queria que o senhor buscasse também aqui essa explicação. Com essa estratégia comercial, a Petrobras vai ser mais eficiente e competitiva, atuando com mais flexibilidade para disputar mercados com seus concorrentes. Vamos continuar seguindo as referências de mercado sem abdicar das vantagens competitivas de ser uma empresa com grande capacidade de produção e estrutura de escoamento e transporte por todo o país. Como é que vai ser essa referência buscada internacionalmente, sendo o produto produzido aqui no nosso país e com agora que a gente está vendo a prática da redução desses valores no produto final? Na verdade, essa referência sempre teve, né? É muito aquela lógica onde se o preço do petróleo ele cai no mercado internacional, isso a Petrobras sempre fez isso de maneira totalmente independente, onde se cai o preço internacional, automaticamente é mais em conta a estratégia de você importar petróleo da Arábia Saudita, da Venezuela, de algum outro local, e frear um pouco a produção interna, e vice-versa. Quando aumenta o preço internacionalmente, se produz mais internamente. Isso é uma combinação, uma questão de vantagem comparativa e competitiva que a empresa faz, toda a vida fez. A lógica do preço de referência, ele existe pelo fato da própria economia exigir isso. O grande ponto que retira a paridade, ele diz isso como um complemento, porque ele elimina a paridade, ele elimina o atrelamento que tinha a dolarização do preço do combustível, nós pagávamos em dólar. Onde muita gente até questiona, não, agora, sei lá, o PT vai quebrar a Petrobras. Não, na lógica anterior estava quebrando o bolso do consumidor brasileiro. A gente pagou caríssimo, houve uma sangria muito grande, não só de dividendos da Petrobras para acionistas externos, grandes banqueiros, como nós pagando mais caro, né, o combustível internamente, aumentando inclusive a cadeia de preços, porque o Brasil carrega nas costas a produção em caminhões, que é em rodovias, que é via combustível, via diesel. O que aconteceu, por exemplo, no governo Temer, ele teve inúmeros reajustes a ponto de haver, como vocês lembram, a greve dos caminhoneiros, isso em 2017, 2018. Esse é um ponto que a Petrobras quer internamente evitar que ocorra. O preço dos combustíveis, eles afetam um encadeamento interno que mexe com a economia de forma absurda. É um dos pontos que, não à toa que está sendo em evidência, porque isso mexe com a vida das pessoas diariamente, com a dona de casa, com o botijão de gás de cozinha, com o taxista, né, com o mototaxista, com o entregador de pizza, de comida. Isso mexe com todo mundo, inclusive com o preço do produto na gôndola do supermercado, com um pãozinho na padaria, com tudo. Os combustíveis são, né, um dos sensores maiores da questão da inflação. E essa é uma guerra que o governo tem tentado travar para manter minimamente a inflação baixa. E o alvo do governo com a questão dos combustíveis agora também é mexer lá na frente, mexer na baixa da taxa de juros. Que é essa polêmica aí ainda do presidente da República com o presidente do Banco Central. Professor, o senhor fala dessa questão, né? A oposição vem dizendo, vai quebrar a Petrobras. A gente já viu isso na época de Dilma, o Brasil quebrando a Petrobras, o governo quebrando a Petrobras. A gente já viu esse filme antes. A gente vê muito essas manifestações nas redes sociais da oposição. Existe
algum indício de que realmente essa medida, essa mudança na política pode ter consequências realmente negativas para a economia do Brasil a curto, médio ou longo prazo? Não, eu não acredito. Até porque, na época, eu estive vendo, inclusive, de perto, tanto na época do governo Lula como do governo Dilma, a Petrobras ela tinha lucros excessivos. Eu acho que existe uma narrativa muito forte dos ditos, né, que chamam de liberais brasileiros. Eu sou economista, eu morei fora do país durante um tempo e inclusive, passei muito mais de 12 meses na Inglaterra, que é a catedral do capitalismo, onde isso eu passei a observar direito o que significa essa lógica de mercado, o automatismo. A lógica de automatismo de mercado, como economista, eu falo que quem acredita em automatismo de mercado em economia, eu cito aqui um pouco o ministro Flávio Dino, eu acho que navega, né, num continente mental de quem acredita também em terra plana. Não existe automatismo de mercado, não existe essa lógica. E os liberais nossos, brasileiros, historicamente, sempre foram entreguistas. Sempre foram atrelados a uma dinâmica externa que tinha como função mais entregar o país do que torná-lo autossuficiente ou emancipado. Historicamente, desde o Roberto Campos, que é o avô do presidente do Banco Central, era um entreguista. Se vestia de liberal, mas era um entreguista, era alguém subserviente à lógica americana. Vergonhosamente, na época, era vergonhoso até. Então, tem personagens, né, que passam a ter esse tipo de postura e entregam mais o país do que o constrói. A lógica atual, eu confio sempre nessa lógica estruturante que está sendo feita, que é uma lógica de reverter o que a Petrobras, como uma empresa gigante no mercado internacional, deva ter uma ação ou uma lógica de combinações mesmo, onde reverta toda a lucratividade para o país, para que alivie o próprio consumidor, para que alivie as contas internas, sem drenar tanto, sem ter uma sangria tanto daqui para fora. Sabe, eu não acredito que isso vá afetar de forma alguma, pelo contrário, né, a pujança ou a lógica crescente, né, da Petrobras. Agora vamos voltar aqui para a Câmara Municipal de Mossoró e vamos falar agora sim sobre a aprovação em sessão extraordinária do projeto que adequa ali o PL do empréstimo da Prefeitura. A alteração aprovada nesta quarta-feira adequa o projeto de autorização do empréstimo da Prefeitura de Mossoró às exigências da Caixa Econômica. Insere na lei o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, além do Fundo de Participação dos Municípios, como garantia de pagamento da dívida pela Prefeitura. Aí, primeiro ponto, esse projeto já foi bastante discutido, tivemos audiência pública, discutido com a sociedade civil, e o que nós aprovamos, esse primeiro momento, é apenas a autorização. Não tem como chegar agora e estipular o valor do juro, porque são várias instituições que pode ser firmado esse empréstimo, então não tem condição de hoje o município dizer, não, a taxa é essa, e se amanhã o juro estiver menor? Então, isso é inviável. Foge da cogitação essa possibilidade. Os vereadores da oposição, que sempre se opuseram ao empréstimo, se ausentaram da sessão extraordinária, com exceção de Francisco Carlos, que votou a favor. Para o líder da oposição, o retorno da matéria para alteração indica um erro. E isso significa, segundo ele, que a bancada oposicionista estava certa em dezembro do ano passado, quando a matéria foi votada e eles se posicionaram contra. A gente sabe que é uma lei que veio completamente inconstitucional, tanto que teve erro e voltou para essa casa, então chegou a mostrar que a oposição e a independência tinha razão ano passado. É uma lei completamente incongruente com as normas constitucionais, porque não traz nenhuma previsão orçamentária, nenhum orçamento que diga se o município de Mossoró vai ter essas condições de manter
realmente todos os serviços públicos funcionando e pagando mais um empréstimo. Uma operação muito arriscada, né? A prefeitura, nesse projeto, está pedindo aí pelo menos 200 milhões de reais em empréstimo. Lembrando que o município de Mossoró já tem um empréstimo feito na gestão passada, então a gente tem uma preocupação com a saúde financeira do município no futuro. O vereador novato Marrom Lanches também optou por não participar da votação. Já os vereadores cassados nesta terça-feira pelo TSE, Naldo Feitosa e Lamarque Oliveira, participaram da sessão e da votação. Participaram da extraordinária e votaram a favor os vereadores Laurência Amorim, Costinha, Didi de Arnaud, Uígenes do Gás, Edson Carlos, Gideon Ismaías, Lamarque Oliveira, Lucas das Malhas, Marcute da Maísa, Naldo Feitosa, Raério, Ricardo de Dodoca, Francisco Carlos e Zé Peixeiro. Pois é, e em encontro com a imprensa, hoje de manhã, o prefeito Alisson Bezerra falou sobre os projetos para o valor do empréstimo. Para o prefeito, a aprovação trará a concretização de todas as obras aguardadas, como construção de escolas, UBSs, asfaltamento e o camelódromo. O objetivo dessa operação de crédito, né, desse empréstimo em si, é investimento. Ou seja, todas as obras são aquelas aguardadas. Duplicação das pontes do São Manuel, asfaltamento de ruas, pavimentação de novas ruas, construção de escolas, de UBSs, obras estruturantes que nós vamos fazer. Todas são obras assim aguardadas, esperadas, é o que a população está querendo, o que a população é que o povo quer realmente. E aí há hoje um trâmite junto à Caixa Econômica de um financiamento. A Caixa Econômica está disponibilizando para o município de Mossoró 200 milhões de reais para fazer obras estruturantes, certo? No município da cidade de Mossoró. Aí pediu um ajuste no projeto de lei, na lei que tinha sido já aprovada pela Câmara, né? Vai ter sido aprovada pela Câmara. E o ajuste é muito simples, é deixar mais explícito algo que já está lá na lei, algo muito, muito tranquilo. Aí a Câmara Municipal, eu agradeço aqui ao presidente Laurência e agradeço aos vereadores, né, que vão fazer hoje uma sessão extraordinária a partir das 13 horas e vão votar a alteração e a gente vai remeter para a Caixa Econômica e a gente acredita que mais, sendo muito pé no chão, acredito que mais 45 dias esses trâmites vão chegar na sua finalização para a gente fazer a contratação. Olha aí, mais 45 dias nas contas do prefeito para o trâmite todo chegar na finalização e conseguir aí o empréstimo de 200 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Então, vamos esperar e acompanhar essa situação. Ele está contando com isso para trazer as obras que já foram prometidas. Teve até lançamento no teatro, né, Vonúvio? Do Mossoró Realiza, de muitas obras a serem realizadas, só não tem o dinheiro. É muito interessante isso. Está aí, na busca do dinheiro, vai ser importante para ele, para mostrar aquela coisa, né? Vamos deixar a cidade bonita, estruturada, para a gente poder mostrar. Tem 2024 vindo aí também. Carol, parece que esta é a medida mais fácil, não é fácil, mas é uma medida mais efetiva para realizar obras, seja nos municípios ou no estado. O governo Fátima Bezerra está preparando um novo empréstimo para realizar obras aqui também no Rio Grande do Norte. A Prefeitura de Mossoró já vem do empréstimo do Finisa, agora outro empréstimo. A capacidade de investimento em obras com recursos próprios aqui em Mossoró é mínima. Se não é emendas parlamentares, se não é, sei lá, investimentos do governo federal, não tem dinheiro. Então, entendo essa possibilidade de pagar, talvez o empréstimo fosse, de fato, algo para se ver como positivo para realizar obras. O problema é justamente a questão do endividamento. O prefeito aí vai tentar garantir este pagamento aí para o futuro. Pois é, vamos esperar. A questão é exatamente isso. Resumindo, não tem dinheiro para mostrar alguma coisa para a população além do básico, precisa fazer o empréstimo ou contar com emendas parlamentares aí para ver se mostra alguma coisa diferente. Vamos esperar para ver. Daqui a pouquinho a gente volta. Chegando ao último bloco do nosso programa. Participe através das nossas redes sociais. Estamos conversando com o professor Emanuel Nunes. Ele é economista e está aqui falando sobre o preço dos combustíveis, preço da gasolina, a expectativa de baixar. Você já viu hoje nos postos aí alguma baixa no preço da gasolina? Caiu no posto que você abastece? Então manda aí pra gente. Foi anunciado ontem pela Petrobras. Vamos esperar, né, Vonúvio? Vamos aguardar.
O presidente do União Brasil, no Rio Grande do Norte, o ex-senador José Agripino, esteve hoje aqui em Mossoró. Ele veio rapidamente para participar de uma reunião e conversou com o nosso jornalismo sobre os projetos para o partido em 2024. Bom, negócios particulares, eu vim aqui com os meus 2 irmãos, que são sócios de empreendimentos que nós temos aqui em Mossoró, e faz parte da peregrinação que eu sempre faço, uma visita ao prefeito Alisson, com quem nós conversamos, dei conta a ele de recursos que nós conseguimos liberar para a Prefeitura de Mossoró a pedido dele, conversamos sobre vários assuntos de interesse da cidade, como a questão da porcelanato, e depois prossegui na minha peregrinação de visitas junto com os meus 2 irmãos aos negócios da família. Basicamente isso daí. E significa, então, falando sobre essa conversa que o senhor teve também com o prefeito Alisson, o senhor está naquele processo de estruturação do União Brasil, né, para 2024, ele disse aí que tem também um compromisso com a senadora Zenaide. Como é que o senhor vê aí, o que é que espera dessa decisão de Alisson para 2024? Quem tem que falar sobre filiação é ele, não sou eu, não. Agora, eu tenho conversado com ele, sim, sobre filiação à União Brasil. E eu crio, por razões fundadas, forte expectativa de que ele venha a se filiar à União Brasil. Mas quem fala sobre filiação é quem vai se filiar. E quem nós pretendemos que se filie é ele, a quem cabe a palavra de falar sim ou não. Que eu espero que seja sim. E já foi feito o convite? Claro que já. O convite foi feito e quero dizer que foi muito bem recebido. Agora, o anúncio, se houver, caberá a ele. E no estado como um todo, a gente sabe que você tem conversado, tem circulado realmente em todo o Rio Grande do Norte, conversando com prefeitos, vice-prefeitos, como é que está com deputados, como é que está esse trabalho no Rio Grande do Norte como um todo? No Rio Grande do Norte, mais do que no Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro. No Rio Grande do Norte está muito bem, nós temos conversado com muitas lideranças, muitos prefeitos, muitos deputados estaduais, o partido está oxigenado, veja bem. O partido não tinha nenhum deputado federal nem estadual. O partido fez 3 deputados federais. O terceiro, que era a deputada Carla Dixon, não foi diplomada porque ela não teve votos para vencer a cláusula de barreira. Mas o partido deu cobertura e votos para a eleição de 3 deputados federais. Você sair, portanto, de 0 para 3 é muita coisa. O partido tinha, o Democratas, tinha um deputado estadual e fez 2 deputados estaduais. E tem logrado muito êxito em filiações, em adesão de candidatos a prefeito ou de prefeito exercendo a função. Você sair, portanto, de 0 para 3 é muita coisa. O partido tinha, o Democratas, tinha um deputado estadual e fez 2 deputados estaduais. E tem logrado muito êxito em filiações, em adesão de candidatos a prefeito ou de prefeito exercendo a função. Agora, tudo isso é um processo progressivo que caberá aos prefeitos o anúncio oficial das suas filiações. O que eu posso dizer é que o partido União Brasil vai muito bem. Obrigado. Realmente, a gente está vendo esses números. Não temos muito tempo para comentário, viu, Vanuf? Quer comentar alguma coisa? Não, só dizer, Carol, que esse registro aí é da nossa colega Elisângela Moura, da 95 FM, e o José Agripino esteve lá no Cifrão Factory, né, do Elviro Rebouças. Então, uma amizade aí de muitos anos. Então, o José Agripino visitando Mossoró e falando sobre política com a gente. Pois é, exatamente. E amanhã a gente pode até tecer um comentário sobre as palavras dele em relação a Alisson Bezerra. Mas vamos aqui seguir na nossa entrevista, porque a gente tem pergunta, participação do pessoal de casa. Falou em preço de gasolina, todo mundo quer falar, porque toca diretamente com o nosso dia a dia, né, gente? Então, o Antônio Francisco está aqui dando a opinião dele. Ele está dizendo, eu abasteci o meu transporte hoje à tarde e não mudou o preço. É o mesmo de sempre, porque nosso governo não muda o preço dos alimentos. Eu não estou acreditando neste governo. São as palavras do Antônio Francisco. Já o Bento Carlos, ele pergunta, professor, com a diminuição do combustível no mercado interno, vai alavancar a logística no mercado, assim trazendo a diminuição dos produtos? E essa diminuição é a curto prazo ou a longo prazo? Isso, na verdade, vai trazer sim, tende a trazer. Isso é um dos objetivos da política, né, de preços, reduzir a inflação basicamente na ponta, que é o do consumo da classe mais pobre, da classe média.
E isso é algo esperado até pela forma como... que eu até coloco... A volta, o retorno disso é mais lento do que o aumento. Você baixar o preço, você pode observar que é bem mais lento é mais difícil do que quando é para aumentar. Quando diz aumentar o preço, já amanhece o dia na bomba, o valor alterado. Para reduzir, já tem no país inteiro, tem postos reduzindo os valores. Isso em 10, 15, 20 centavos até. Isso é um impacto muito grande, né? Tanto no combustível como na questão... O botijão de cozinha, pela primeira vez, vai ficar durante anos menos que R$100 agora. Isso impacta diretamente, isso são coisas que... A economia, ela tem uma lógica onde o recurso, né, que eu já coloquei isso aqui, ele é constante. Se alguém enriquece em algum lugar, é porque alguém empobreceu no outro. Então, se está dando para poder baixar o preço do combustível, porque esse recurso estava sendo drenado para outros bolsos, para outras contas bancárias. Isso é lógico, isso é natural. A lógica da redução de preços, os preços de alimentos estão altos ainda, por um motivo muito, muito sério. O que acontece? Os governos anteriores, desde Temer, vem mantendo o dólar alto. O dólar alto cria várias consequências negativas para o bolso das pessoas mais pobres e da classe média. O que acontece? O dólar mais alto fez com que o agronegócio, não à toa que o agronegócio ele tem toda uma caracterização em relação a governos, o agronegócio com dólar alto facilita a exportação. Até a gente discutiu isso aqui antes, a questão dos preços dos alimentos. A exportação aumentando, automaticamente escasseia aqui internamente, onde a demanda e a oferta faz com que a oferta menor de alimento, o preço suba. Isso foi um efeito direto do dólar alto. Aumentou os preços nos supermercados. Outra coisa, os governos anteriores tinham uma lógica de utilizar a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, como instrumento de estoque regulador de alimentos no Brasil. Quando a inflação tendia a subir em relação ao preço dos alimentos, a CONAB vinha com o abastecimento para melhorar a oferta para o preço do alimento cair. O governo anterior destroçou todos os armazéns da CONAB e deixou a distribuição desses alimentos nas mãos de grandes companhias do agronegócio, que passaram a ter uma lógica de exploração, de lucro, de lucratividade, que isso não é de um dia para o outro que você passa a remontar a CONAB para poder voltar aos preços regulados antes que se tinha com relação à baixa. Então, a tendência é baixar daqui para frente, mas não a curto, mas a um médio prazo, o preço dos alimentos, basicamente. Professor, a gente tem aqui a participação do José Borges Neto. Ele diz: o mercado engoliu a mudança de preços, mas hoje parece que não digeriu bem. Ele traz aqui uma tabela mostrando uma queda aí no mercado e diz: será que no futuro, quando e caso o preço do barril subir assustadoramente, essa nova política de preços vai se manter? Se mantém. Mesmo subindo, a Petrobras ela tem estratégia do tipo, quando subiu o preço, né, lá fora, a níveis bem elevados, ela mudou estratégias, onde inclusive Mossoró sentiu fortemente com a mudança, com a transferência de investimentos. Da mesma maneira, isso não alterou em nada a lucratividade, ou até aumentou a lucratividade da Petrobras. Da mesma maneira, o que tem na mudança de preços é essa vantagem que pode existir com o preço internacionalmente alto, da Petrobras ganhar com isso e internamente reverter isso para queda do combustível aqui ou manter o combustível baixo. Isso as empresas internacionais fazem isso. A lógica energética nesse sentido nosso aqui é estratégica, por isso, é para que isso se reverta para o bem do mercado interno. A paridade externa estava penalizando o Brasil, isso é fato, isso é claro na economia, não é uma questão política partidária, isso é uma questão de política econômica, de uma definição de política econômica. É aquela coisa, nós temos uma mudança de política como teve aqui no Estado. Né? Eu acho que o telespectador deve lembrar, aqui mesmo na questão do Estado, quando
o Estado sempre teve uma definição de governo de pagar primeiramente ao servidor e aos fornecedores depois. Isso é uma lógica natural, que a economia gira em torno do consumo dos que recebem mensalmente, como as famílias que trabalham. O governador Robson Faria decidiu inverter isso. Ele preferiu pagar primeiro a alguns fornecedores e penalizar o servidor. Foi um desastre, né? Como todo mundo sabe, para a economia estadual isso aí foi horrível. Mas foi uma decisão de governo. Ou seja, um governo ele decide uma política de acordo com o que ele acredita ser bom na concepção dele. Uhum. Com a Petrobras é a mesma coisa. Os governos anteriores tinham uma definição, uma posição de política de governo. Esse agora é outra. E essa agora eu confio que é melhor para o país. Olha, a gente tem aqui o Oneido Odete Rosado dando uma opinião. Ele diz, acho desnecessário esse empréstimo, mesmo porque a Prefeitura de Mossoró tem recursos para todas essas obras. Isso só vai servir para deixar o município em dívida. Oneido Odete Rosado, muito obrigada pela sua participação. Professor Emanuel Nunes, economista, muito obrigada por conversar com a gente no programa de hoje. Muito obrigado, digo eu, né, Carol Vonúvio. Acho que é um assunto que interessa, né, e que estarei sempre à disposição para contribuir, participar com vocês. Seja sempre bem-vindo, professor. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM. Ótima noite e até lá.